assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa história se passa em Paris, mas poderia ser em qualquer lugar, porque o que ele conta é universal. A luta, a dedicação e o coração enorme de quem decide abraçar aqueles que a sociedade esquece. Os protagonistas são Bruno e Malik, dois homens diferentes em estilo e jeito de viver, mas iguais na missão que escolheram: dar dignidade e uma chance para jovens com autismo, que muitas vezes são rejeitados até pelos próprios hospitais, porque não sabem o que fazer com eles. Bruno é judeu, Malik é muçulmano, e juntos eles criam uma parceria improvável, mas muito poderosa, mostrando que quando o assunto é amor e cuidado, religião, dinheiro ou status não importam. A rotina deles não é nada fácil. Imagine ter que cuidar de jovens que não falam, que podem ter crises a qualquer momento, que exigem atenção e paciência infinitas. Só que, em vez de tratar esses jovens como problemas, Bruno e Malik os veem como pessoas únicas, especiais de verdade, cheias de potencial. Eles não usam métodos rígidos de hospitais ou clínicas, mas carinho, improviso e humanidade. É claro que isso gera conflito, porque o sistema francês não sabe lidar com algo fora das regras. Enquanto os serviços oficiais querem relatórios, protocolos e formulários, eles estão ali no calor da ação, segurando a mão de um garoto em crise, ajudando o outro a tomar banho, levando um terceiro para dar uma volta de metrô só para acalmar a mente. O filme mostra como esse trabalho é quase uma batalha diária. Não tem glamour, não tem prêmio no final, mas tem impacto real. Bruno, por exemplo, abre sua casa para acolher esses jovens quando ninguém mais aceita. Malik, por outro lado, treina adolescentes vindos de bairros periféricos, jovens que poderiam acabar no crime ou na marginalidade, para que se tornem cuidadores e aprendam um trabalho que transforma a vida deles também. É como se cada lado estivesse resgatando alguém que a sociedade decidiu ignorar. E tem mais. Apesar do tema pesado, Mais Que Especiais não é um filme triste. Pelo contrário, ele é cheio de momentos leves, engraçados e emocionantes. A gente ri com as situações inesperadas, se emociona com os pequenos progressos dos jovens e sente aquele aperto no peito quando percebe que tudo ali é real, que pessoas como Bruno e Malik existem de verdade. O filme não coloca os protagonistas como super-heróis, mas como gente de carne e osso, que também cansa, que também se frustra, mas que não desiste, porque sabe que se eles pararem, quem vai continuar? Um detalhe interessante é como o filme mostra o choque entre mundos diferentes, o dos jovens com autismo, o dos cuidadores e o da burocracia. Tem cenas em que fiscais vão até os centros de Bruno e Malik e ficam apontando falhas técnicas, tipo, vocês não têm tal papel assinado, não seguem tal norma. Mas enquanto isso, os meninos autistas estão ali sorrindo pela primeira vez em dias, aprendendo a amarrar o cadarço ou apenas descansando em paz depois de uma crise. Aí você percebe o absurdo. A burocracia não enxerga o ser humano, só enxerga carimbo. Bruno é aquele tipo de pessoa que você olha e pensa, como ele aguenta isso todo dia? Porque a rotina dele é pesada. Esses jovens precisam de cuidado constante. Alguns têm crises violentas, outros não conseguem se comunicar, outros precisam de ajuda até para se vestir ou tomar banho. E o mais triste é saber que muitos já passaram por instituições grandes, mas foram expulsos porque não se encaixavam nas regras. E aí Bruno aparece como última opção. O problema é que ele não tem apoio do governo, não tem dinheiro sobrando e vive tentando equilibrar os pratos para que ninguém fique sem atendimento. É nesse cenário que conhecemos Malik. Ele é muçulmano, mais jovem que Bruno, cheio de energia e com um jeito mais direto. Enquanto Bruno foca em acolher os jovens autistas, Malik tem outro objetivo: treinar adolescentes que vêm de bairros periféricos, jovens que poderiam acabar no crime ou na marginalidade, e dar a eles uma profissão. Ele os transforma em cuidadores. É como se Malik desse uma segunda chance para esses jovens e, de quebra, reforçasse a equipe que ajuda Bruno. No começo pode até parecer improvável, judeu e muçulmano trabalhando juntos, dois caras de realidades diferentes, cada um com o seu jeito de viver, mas quando a gente vê a dinâmica entre eles, entende que a parceria é perfeita.
Eles se completam. Bruno tem aquele olhar humano e paciente para os autistas, Malik tem a energia e a disciplina para organizar os cuidadores e manter tudo funcionando. Os dois juntos fazem mágica em meio ao caos. Só que, claro, não demora muito para o sistema aparecer e tentar atrapalhar. A gente descobre que o governo francês está de olho na associação de Bruno. O motivo? Ele não tem todas as autorizações e documentos em ordem. Do ponto de vista da burocracia, ele não deveria nem estar cuidando desses jovens, já que não segue os protocolos rígidos exigidos. E aí começa a tensão. De um lado, temos os fiscais, preocupados com papéis e carimbos. Do outro, Bruno e Malik, que estão lidando com pessoas de carne e osso, em situações reais, que não cabem em planilhas. Enquanto isso, o filme vai mostrando, de forma muito delicada, a vida dos jovens autistas que eles acolhem. Não são personagens fictícios e exagerados, mas retratos bem humanos. Um menino que não consegue falar, outro que bate a cabeça contra a parede em momentos de crise, uma garota que precisa de atenção 24 horas por dia. Cada um tem sua história, suas dificuldades, mas também seus momentos de brilho. E o mais lindo é como Bruno e sua equipe tratam cada um com respeito, paciência e até humor quando dá. Tem uma cena marcante nesse início em que um dos jovens está em plena crise, se debatendo. Em vez de prender ou medicar, como fariam num hospital, Bruno segura, fala baixo, espera a tempestade passar. É quase como se ele tivesse aprendido a decifrar a alma desses garotos, coisa que nenhum manual médico ensina. É nesse momento que o espectador percebe: não estamos vendo apenas um trabalho social, mas uma verdadeira missão de vida. A primeira parte do filme também vai preparando o terreno para o grande conflito. Se de um lado Bruno e Malik oferecem humanidade, de outro lado a burocracia ameaça acabar com tudo. O governo começa a investigar, os fiscais surgem e a gente sente aquele frio na barriga. E se eles fecharem a associação? Para onde vão esses jovens que ninguém mais aceita? Essa tensão fica no ar desde o começo. Mas, apesar do peso, o filme não deixa a gente afundar na tristeza. Tem momentos engraçados, especialmente quando o Malik está treinando os adolescentes da periferia para se tornarem cuidadores. Alguns não têm experiência nenhuma, chegam assustados, mas aos poucos vão aprendendo e às vezes até errando de forma engraçada. Isso traz leveza para a narrativa e mostra que, mesmo em meio ao caos, a vida segue com seus momentos de riso. Depois que a gente já entende quem são Bruno e Malik e o que eles fazem, o filme mergulha ainda mais fundo na rotina deles. E olha, não tem nada de fácil. É literalmente um corre-corre do começo ao fim do dia. Bruno, por exemplo, quase não tem vida pessoal. O telefone dele não para de tocar, sempre alguém pedindo ajuda, um hospital querendo se livrar de um paciente, uma família desesperada sem saber o que fazer, ou algum cuidador precisando de orientação. É como se ele fosse a última esperança de todo mundo que já tentou de tudo e não conseguiu ajuda em lugar nenhum. E a gente vê o quanto isso pesa nele. Ele é humano, se cansa, mas nunca fala em desistir. O mais impressionante é que, mesmo exausto, ele ainda arruma energia para se dedicar a cada garoto, a cada jovem com autismo que precisa dele. Tem uma cena que mostra bem isso. Bruno está em casa, tarde da noite, e ainda tem um dos meninos que não conseguiu dormir, andando de um lado para o outro. Em vez de perder a paciência, ele vai lá, conversa, tenta acalmar. É nessas pequenas atitudes que a gente percebe o tamanho da entrega. Já Malik está sempre no meio da galera, lidando com os adolescentes que ele treina para serem cuidadores. E olha, essa parte é uma das mais legais do filme, porque mostra um choque de mundos. Esses jovens vêm de bairros complicados, muitos não têm disciplina nenhuma, alguns nem levam o trabalho a sério no início. Só que, pouco a pouco, eles vão se transformando. Eles começam a perceber que não é só um emprego, é algo que realmente faz diferença na vida das pessoas. E é incrível ver a evolução deles. Garotos que não tinham perspectiva, agora sentem orgulho do que estão fazendo. Enquanto isso, a burocracia só cresce. O governo continua mandando fiscais para verificar a associação de Bruno, e o que eles encontram, claro, é um monte de irregularidades. Nada grave em termos humanos, mas sim coisas que, no papel, são consideradas falhas. Tipo, não tem número suficiente de funcionários formados oficialmente, não segue protocolos médicos rígidos, o espaço físico não atende 100% às exigências. Só que o paradoxo é justamente esse. Se fosse para seguir todas as normas, aqueles jovens estariam sem lugar nenhum para ir, porque nenhum hospital ou clínica quer lidar com eles. Essa história se passa em Paris, mas poderia ser em qualquer lugar, porque o que ele conta é universal.
a luta, a dedicação e o coração enorme de quem decide abraçar aqueles que a sociedade esquece. Os protagonistas são Bruno e Malik, dois homens diferentes em estilo e jeito de viver, mas iguais na missão que escolheram: dar dignidade e uma chance para jovens com autismo, que muitas vezes são rejeitados até pelos próprios hospitais, porque não sabem o que fazer com eles. Bruno é judeu, Malik é muçulmano, e juntos eles criam uma parceria improvável, mas muito poderosa, mostrando que quando o assunto é amor e cuidado, religião, dinheiro ou status não importam. A rotina deles não é nada fácil. Imagine ter que cuidar de jovens que não falam, que podem ter crises a qualquer momento, que exigem atenção e paciência infinitas. Só que, em vez de tratar esses jovens como problemas, Bruno e Malik os veem como pessoas únicas, especiais de verdade, cheias de potencial. Eles não usam métodos rígidos de hospitais ou clínicas, mas carinho, improviso e humanidade. É claro que isso gera conflito, porque o sistema francês não sabe lidar com algo fora das regras. Enquanto os serviços oficiais querem relatórios, protocolos e formulários, eles estão ali no calor da ação, segurando a mão de um garoto em crise, ajudando o outro a tomar banho, levando um terceiro para dar uma volta de metrô só para acalmar a mente. O filme mostra como esse trabalho é quase uma batalha diária. Não tem glamour, não tem prêmio no final, mas tem impacto real. Bruno, por exemplo, abre sua casa para acolher esses jovens quando ninguém mais aceita. Malik, por outro lado, treina adolescentes vindos de bairros periféricos, jovens que poderiam acabar no crime ou na marginalidade, para que se tornem cuidadores e aprendam um trabalho que transforma a vida deles também. É como se cada lado estivesse resgatando alguém que a sociedade decidiu ignorar. E tem mais. Apesar do tema pesado, Mais Que Especiais não é um filme triste. Pelo contrário, ele é cheio de momentos leves, engraçados e emocionantes. A gente ri com as situações inesperadas, se emociona com os pequenos progressos dos jovens e sente aquele aperto no peito quando percebe que tudo ali é real, que pessoas como Bruno e Malik existem de verdade. O filme não coloca os protagonistas como super-heróis, mas como gente de carne e osso, que também cansa, que também se frustra, mas que não desiste, porque sabe que se eles pararem, quem vai continuar? Um detalhe interessante é como o filme mostra o choque entre mundos diferentes, o dos jovens com autismo, o dos cuidadores e o da burocracia. Tem cenas em que fiscais vão até os centros de Bruno e Malik e ficam apontando falhas técnicas, tipo, vocês não têm tal papel assinado, não seguem tal norma. Mas enquanto isso, os meninos autistas estão ali sorrindo pela primeira vez em dias, aprendendo a amarrar o cadarço ou apenas descansando em paz depois de uma crise. Aí você percebe o absurdo. A burocracia não enxerga o ser humano, só enxerga carimbo. Bruno é aquele tipo de pessoa que você olha e pensa, como ele aguenta isso todo dia? Porque a rotina dele é pesada. Esses jovens precisam de cuidado constante. Alguns têm crises violentas, outros não conseguem se comunicar, outros precisam de ajuda até para se vestir ou tomar banho. E o mais triste é saber que muitos já passaram por instituições grandes, mas foram expulsos porque não se encaixavam nas regras. E aí Bruno aparece como última opção. O problema é que ele não tem apoio do governo, não tem dinheiro sobrando e vive tentando equilibrar os pratos para que ninguém fique sem atendimento. É nesse cenário que conhecemos Malik. Ele é muçulmano, mais jovem que Bruno, cheio de energia e com um jeito mais direto. Enquanto Bruno foca em acolher os jovens autistas, Malik tem outro objetivo: treinar adolescentes que vêm de bairros periféricos, jovens que poderiam acabar no crime ou na marginalidade, e dar a eles uma profissão. Ele os transforma em cuidadores. É como se Malik desse uma segunda chance para esses jovens e, de quebra, reforçasse a equipe que ajuda Bruno. No começo pode até parecer improvável, judeu e muçulmano trabalhando juntos, dois caras de realidades diferentes, cada um com o seu jeito de viver, mas quando a gente vê a dinâmica entre eles, entende que a parceria é perfeita. Eles se completam. Bruno tem aquele olhar humano e paciente para os autistas, Malik tem a energia e a disciplina para organizar os cuidadores e manter tudo funcionando. Os dois juntos fazem mágica em meio ao caos. Só que, claro, não demora muito para o sistema aparecer e tentar atrapalhar. A gente descobre que o governo francês está de olho na associação de Bruno. O motivo?
ele não tem todas as autorizações e documentos em ordem. Do ponto de vista da burocracia, ele não deveria nem estar cuidando desses jovens, já que não segue os protocolos rígidos exigidos. E aí começa a tensão. De um lado, temos os fiscais, preocupados com papéis e carimbos. Do outro, Bruno e Malik, que estão lidando com pessoas de carne e osso, em situações reais, que não cabem em planilhas. Enquanto isso, o filme vai mostrando, de forma muito delicada, a vida dos jovens autistas que eles acolhem. Não são personagens fictícios e exagerados, mas retratos bem humanos. Um menino que não consegue falar, outro que bate a cabeça contra a parede em momentos de crise, uma garota que precisa de atenção 24 horas por dia. Cada um tem sua história, suas dificuldades, mas também seus momentos de brilho. E o mais lindo é como Bruno e sua equipe tratam cada um com respeito, paciência e até humor quando dá. Tem uma cena marcante nesse início em que um dos jovens está em plena crise, se debatendo. Em vez de prender ou medicar, como fariam num hospital, Bruno segura, fala baixo, espera a tempestade passar. É quase como se ele tivesse aprendido a decifrar a alma desses garotos, coisa que nenhum manual médico ensina. É nesse momento que o espectador percebe: não estamos vendo apenas um trabalho social, mas uma verdadeira missão de vida. A primeira parte do filme também vai preparando o terreno para o grande conflito. Se de um lado Bruno e Malik oferecem humanidade, de outro lado a burocracia ameaça acabar com tudo. O governo começa a investigar, os fiscais surgem e a gente sente aquele frio na barriga. E se eles fecharem a associação? Para onde vão esses jovens que ninguém mais aceita? Essa tensão fica no ar desde o começo. Mas, apesar do peso, o filme não deixa a gente afundar na tristeza. Tem momentos engraçados, especialmente quando o Malik está treinando os adolescentes da periferia para se tornarem cuidadores. Alguns não têm experiência nenhuma, chegam assustados, mas aos poucos vão aprendendo e às vezes até errando de forma engraçada. Isso traz leveza para a narrativa e mostra que, mesmo em meio ao caos, a vida segue com seus momentos de riso. Depois que a gente já entende quem são Bruno e Malik e o que eles fazem, o filme mergulha ainda mais fundo na rotina deles. E olha, não tem nada de fácil. É literalmente um corre-corre do começo ao fim do dia. Bruno, por exemplo, quase não tem vida pessoal. O telefone dele não para de tocar, sempre alguém pedindo ajuda, um hospital querendo se livrar de um paciente, uma família desesperada sem saber o que fazer, ou algum cuidador precisando de orientação. É como se ele fosse a última esperança de todo mundo que já tentou de tudo e não conseguiu ajuda em lugar nenhum. E a gente vê o quanto isso pesa nele. Ele é humano, se cansa, mas nunca fala em desistir. O mais impressionante é que, mesmo exausto, ele ainda arruma energia para se dedicar a cada garoto, a cada jovem com autismo que precisa dele. Tem uma cena que mostra bem isso. Bruno está em casa, tarde da noite, e ainda tem um dos meninos que não conseguiu dormir, andando de um lado para o outro. Em vez de perder a paciência, ele vai lá, conversa, tenta acalmar. É nessas pequenas atitudes que a gente percebe o tamanho da entrega. Já Malik está sempre no meio da galera, lidando com os adolescentes que ele treina para serem cuidadores. E olha, essa parte é uma das mais legais do filme, porque mostra um choque de mundos. Esses jovens vêm de bairros complicados, muitos não têm disciplina nenhuma, alguns nem levam o trabalho a sério no início. Só que, pouco a pouco, eles vão se transformando. Eles começam a perceber que não é só um emprego, é algo que realmente faz diferença na vida das pessoas. E é incrível ver a evolução deles. Garotos que não tinham perspectiva, agora sentem orgulho do que estão fazendo. Enquanto isso, a burocracia só cresce. O governo continua mandando fiscais para verificar a associação de Bruno, e o que eles encontram, claro, é um monte de irregularidades. Nada grave em termos humanos, mas sim coisas que, no papel, são consideradas falhas. Tipo, não tem número suficiente de funcionários formados oficialmente, não segue protocolos médicos rígidos, o espaço físico não atende 100% às exigências. Só que o paradoxo é justamente esse. Se fosse para seguir todas as normas, aqueles jovens estariam sem lugar nenhum para ir, porque nenhum hospital ou clínica quer lidar com ele. Essa história se passa em Paris, mas poderia ser em qualquer lugar, porque o que ele conta é universal. A luta, a dedicação e o coração enorme de quem decide abraçar aqueles que a sociedade esquece. Os protagonistas são Bruno e Malik. Dois homens diferentes em estilo e jeito de viver, mas iguais na missão que escolheram: dar dignidade e uma chance para jovens com autismo,
que muitas vezes são rejeitados até pelos próprios hospitais, porque não sabem o que fazer com eles. Bruno é judeu, Malik é muçulmano, e juntos eles criam uma parceria improvável, mas muito poderosa, mostrando que quando o assunto é amor e cuidado, religião, dinheiro ou status não importam. A rotina deles não é nada fácil. Imagine ter que cuidar de jovens que não falam, que podem ter crises a qualquer momento, que exigem atenção e paciência infinitas. Só que, em vez de tratar esses jovens como problemas, Bruno e Malik os veem como pessoas únicas, especiais de verdade, cheias de potencial. Eles não usam métodos rígidos de hospitais ou clínicas, mas carinho, improviso e humanidade. É claro que isso gera conflito, porque o sistema francês não sabe lidar com algo fora das regras. Enquanto os serviços oficiais querem relatórios, protocolos e formulários, eles estão ali no calor da ação, segurando a mão de um garoto em crise, ajudando o outro a tomar banho, levando um terceiro para dar uma volta de metrô só para acalmar a mente. O filme mostra como esse trabalho é quase uma batalha diária. Não tem glamour, não tem prêmio no final, mas tem impacto real. Bruno, por exemplo, abre sua casa para acolher esses jovens quando ninguém mais aceita. Malik, por outro lado, treina adolescentes vindos de bairros periféricos, jovens que poderiam acabar no crime ou na marginalidade, para que se tornem cuidadores e aprendam um trabalho que transforma a vida deles também. É como se cada lado estivesse resgatando alguém que a sociedade decidiu ignorar. E tem mais. Apesar do tema pesado, Mais Que Especiais não é um filme triste. Pelo contrário, ele é cheio de momentos leves, engraçados e emocionantes. A gente ri com as situações inesperadas, se emociona com os pequenos progressos dos jovens e sente aquele aperto no peito quando percebe que tudo ali é real, que pessoas como Bruno e Malik existem de verdade. O filme não coloca os protagonistas como super-heróis, mas como gente de carne e osso, que também cansa, que também se frustra, mas que não desiste, porque sabe que se eles pararem, quem vai continuar? Um detalhe interessante é como o filme mostra o choque entre mundos diferentes, o dos jovens com autismo, o dos cuidadores e o da burocracia. Tem cenas em que fiscais vão até os centros de Bruno e Malik e ficam apontando falhas técnicas, tipo, vocês não têm tal papel assinado, não seguem tal norma. Mas enquanto isso, os meninos autistas estão ali sorrindo pela primeira vez em dias, aprendendo a amarrar o cadarço ou apenas descansando em paz depois de uma crise. Aí você percebe o absurdo. A burocracia não enxerga o ser humano, só enxerga carimbo. Bruno é aquele tipo de pessoa que você olha e pensa, como ele aguenta isso todo dia? Porque a rotina dele é pesada. Esses jovens precisam de cuidado constante. Alguns têm crises violentas, outros não conseguem se comunicar, outros precisam de ajuda até para se vestir ou tomar banho. E o mais triste é saber que muitos já passaram por instituições grandes, mas foram expulsos porque não se encaixavam nas regras. E aí Bruno aparece como última opção. O problema é que ele não tem apoio do governo, não tem dinheiro sobrando e vive tentando equilibrar os pratos para que ninguém fique sem atendimento. É nesse cenário que conhecemos Malik. Ele é muçulmano, mais jovem que Bruno, cheio de energia e com um jeito mais direto. Enquanto Bruno foca em acolher os jovens autistas, Malik tem outro objetivo: treinar adolescentes que vêm de bairros periféricos, jovens que poderiam acabar no crime ou na marginalidade, e dar a eles uma profissão. Ele os transforma em cuidadores. É como se Malik desse uma segunda chance para esses jovens e, de quebra, reforçasse a equipe que ajuda Bruno. No começo pode até parecer improvável, judeu e muçulmano trabalhando juntos, dois caras de realidades diferentes, cada um com o seu jeito de viver, mas quando a gente vê a dinâmica entre eles, entende que a parceria é perfeita. Eles se completam. Bruno tem aquele olhar humano e paciente para os autistas, Malik tem a energia e a disciplina para organizar os cuidadores e manter tudo funcionando. Os dois juntos fazem mágica em meio ao caos. Só que, claro, não demora muito para o sistema aparecer e tentar atrapalhar. A gente descobre que o governo francês está de olho na associação de Bruno. O motivo? Ele não tem todas as autorizações e documentos em ordem. Do ponto de vista da burocracia, ele não deveria nem estar cuidando desses jovens, já que não segue os protocolos rígidos exigidos. E aí começa a tensão. De um lado, temos os fiscais, preocupados com papéis e carimbos. Do outro,
Bruno e Malik, que estão lidando com pessoas de carne e osso, em situações reais, que não cabem em planilhas. Enquanto isso, o filme vai mostrando, de forma muito delicada, a vida dos jovens autistas que eles acolhem. Não são personagens fictícios e exagerados, mas retratos bem humanos. Um menino que não consegue falar, outro que bate a cabeça contra a parede em momentos de crise, uma garota que precisa de atenção 24 horas por dia. Cada um tem sua história, suas dificuldades, mas também seus momentos de brilho. E o mais lindo é como Bruno e sua equipe tratam cada um com respeito, paciência e até humor quando dá. Tem uma cena marcante nesse início em que um dos jovens está em plena crise, se debatendo. Em vez de prender ou medicar, como fariam no hospital, Bruno segura, fala baixo, espera a tempestade passar. É quase como se ele tivesse aprendido a decifrar a alma desses garotos, coisa que nenhum manual médico ensina. É nesse momento que o espectador percebe: não estamos vendo apenas um trabalho social, mas uma verdadeira missão de vida. A primeira parte do filme também vai preparando o terreno para o grande conflito. Se de um lado Bruno e Malik oferecem humanidade, de outro lado a burocracia ameaça acabar com tudo. O governo começa a investigar, os fiscais surgem e a gente sente aquele frio na barriga. E se eles fecharem a associação? Para onde vão esses jovens que ninguém mais aceita? Essa tensão fica no ar desde o começo. Mas, apesar do peso, o filme não deixa a gente afundar na tristeza. Tem momentos engraçados, especialmente quando o Malik está treinando os adolescentes da periferia para se tornarem cuidadores. Alguns não têm experiência nenhuma, chegam assustados, mas aos poucos vão aprendendo e às vezes até errando de forma engraçada. Isso traz leveza para a narrativa e mostra que, mesmo em meio ao caos, a vida segue com seus momentos de riso. Depois que a gente já entende quem são Bruno e Malik e o que eles fazem, o filme mergulha ainda mais fundo na rotina deles. E olha, não tem nada de fácil. É literalmente um corre-corre do começo ao fim do dia. Bruno, por exemplo, quase não tem vida pessoal. O telefone dele não para de tocar, sempre alguém pedindo ajuda, um hospital querendo se livrar de um paciente, uma família desesperada sem saber o que fazer, ou algum cuidador precisando de orientação. É como se ele fosse a última esperança de todo mundo que já tentou de tudo e não conseguiu ajuda em lugar nenhum. E a gente vê o quanto isso pesa nele. Ele é humano, se cansa, mas nunca fala em desistir. O mais impressionante é que, mesmo exausto, ele ainda arruma energia para se dedicar a cada garoto, a cada jovem com autismo que precisa dele. Tem uma cena que mostra bem isso. Bruno está em casa, tarde da noite, e ainda tem um dos meninos que não conseguiu dormir, andando de um lado para o outro. Em vez de perder a paciência, ele vai lá, conversa, tenta acalmar. É nessas pequenas atitudes que a gente percebe o tamanho da entrega. Já Malik está sempre no meio da galera, lidando com os adolescentes que ele treina para serem cuidadores. E olha, essa parte é uma das mais legais do filme, porque mostra um choque de mundos. Esses jovens vêm de bairros complicados, muitos não têm disciplina nenhuma, alguns nem levam o trabalho a sério no início. Só que, pouco a pouco, eles vão se transformando. Eles começam a perceber que não é só um emprego, é algo que realmente faz diferença na vida das pessoas. E é incrível ver a evolução deles. Garotos que não tinham perspectiva, agora sentem orgulho do que estão fazendo. Enquanto isso, a burocracia só cresce. O governo continua mandando fiscais para verificar a associação de Bruno, e o que eles encontram, claro, é um monte de irregularidades. Nada grave em termos humanos, mas sim coisas que, no papel, são consideradas falhas. Tipo, não tem número suficiente de funcionários formados oficialmente, não segue protocolos médicos rígidos, o espaço físico não atende 100% às exigências. Só que o paradoxo é justamente esse. Se fosse para seguir todas as normas, aqueles jovens estariam sem lugar nenhum para ir, porque nenhum hospital ou clínica quer lidar com ele. Essa história se passa em Paris, mas poderia ser em qualquer lugar, porque o que ele conta é universal. A luta, a dedicação e o coração enorme de quem decide abraçar aqueles que a sociedade esquece. Os protagonistas são Bruno e Malik. Dois homens diferentes em estilo e jeito de viver, mas iguais na missão que escolheram: dar dignidade e uma chance para jovens com autismo, que muitas vezes são rejeitados até pelos próprios hospitais, porque não sabem o que fazer com eles. Bruno é judeu, Malik é muçulmano, e juntos eles criam uma parceria improvável, mas muito poderosa, mostrando que quando o assunto é amor e cuidado, religião, dinheiro ou status não importam.
A rotina deles não é nada fácil. Imagine ter que cuidar de jovens que não falam, que podem ter crises a qualquer momento, que exigem atenção e paciência infinitas. Só que, em vez de tratar esses jovens como problemas, Bruno e Malik os veem como pessoas únicas, especiais de verdade, cheias de potencial. Eles não usam métodos rígidos de hospitais ou clínicas, mas carinho, improviso e humanidade. É claro que isso gera conflito, porque o sistema francês não sabe lidar com algo fora das regras. Enquanto os serviços oficiais querem relatórios, protocolos e formulários, eles estão ali no calor da ação, segurando a mão de um garoto em crise, ajudando o outro a tomar banho, levando um terceiro para dar uma volta de metrô só para acalmar a mente. O filme mostra como esse trabalho é quase uma batalha diária. Não tem glamour, não tem prêmio no final, mas tem impacto real. Bruno, por exemplo, abre sua casa para acolher esses jovens quando ninguém mais aceita. Malik, por outro lado, treina adolescentes vindos de bairros periféricos, jovens que poderiam acabar no crime ou na marginalidade, para que se tornem cuidadores e aprendam um trabalho que transforma a vida deles também. É como se cada lado estivesse resgatando alguém que a sociedade decidiu ignorar. E tem mais. Apesar do tema pesado, Mais Que Especiais não é um filme triste. Pelo contrário, ele é cheio de momentos leves, engraçados e emocionantes. A gente ri com as situações inesperadas, se emociona com os pequenos progressos dos jovens e sente aquele aperto no peito quando percebe que tudo ali é real, que pessoas como Bruno e Malik existem de verdade. O filme não coloca os protagonistas como super-heróis, mas como gente de carne e osso, que também cansa, que também se frustra, mas que não desiste, porque sabe que se eles pararem, quem vai continuar? Um detalhe interessante é como o filme mostra o choque entre mundos diferentes, o dos jovens com autismo, o dos cuidadores e o da burocracia. Tem cenas em que fiscais vão até os centros de Bruno e Malik e ficam apontando falhas técnicas, tipo, vocês não têm tal papel assinado, não seguem tal norma. Mas enquanto isso, os meninos autistas estão ali sorrindo pela primeira vez em dias, aprendendo a amarrar o cadarço ou apenas descansando em paz depois de uma crise. Aí você percebe o absurdo. A burocracia não enxerga o ser humano, só enxerga carimbo. Bruno é aquele tipo de pessoa que você olha e pensa, como ele aguenta isso todo dia? Porque a rotina dele é pesada. Esses jovens precisam de cuidado constante. Alguns têm crises violentas, outros não conseguem se comunicar, outros precisam de ajuda até para se vestir ou tomar banho. E o mais triste é saber que muitos já passaram por instituições grandes, mas foram expulsos porque não se encaixavam nas regras. E aí Bruno aparece como última opção. O problema é que ele não tem apoio do governo, não tem dinheiro sobrando e vive tentando equilibrar os pratos para que ninguém fique sem atendimento. É nesse cenário que conhecemos Malik. Ele é muçulmano, mais jovem que Bruno, cheio de energia e com um jeito mais direto. Enquanto Bruno foca em acolher os jovens autistas, Malik tem outro objetivo: treinar adolescentes que vêm de bairros periféricos, jovens que poderiam acabar no crime ou na marginalidade, e dar a eles uma profissão. Ele os transforma em cuidadores. É como se Malik desse uma segunda chance para esses jovens e, de quebra, reforçasse a equipe que ajuda Bruno. No começo pode até parecer improvável, judeu e muçulmano trabalhando juntos, dois caras de realidades diferentes, cada um com o seu jeito de viver, mas quando a gente vê a dinâmica entre eles, entende que a parceria é perfeita. Eles se completam. Bruno tem aquele olhar humano e paciente para os autistas, Malik tem a energia e a disciplina para organizar os cuidadores e manter tudo funcionando. Os dois juntos fazem mágica em meio ao caos. Só que, claro, não demora muito para o sistema aparecer e tentar atrapalhar. A gente descobre que o governo francês está de olho na associação de Bruno. O motivo? Ele não tem todas as autorizações e documentos em ordem. Do ponto de vista da burocracia, ele não deveria nem estar cuidando desses jovens, já que não segue os protocolos rígidos exigidos. E aí começa a tensão. De um lado, temos os fiscais, preocupados com papéis e carimbos. Do outro, Bruno e Malik, que estão lidando com pessoas de carne e osso, em situações reais, que não cabem em planilhas. Enquanto isso, o filme vai mostrando, de forma muito delicada, a vida dos jovens autistas que eles acolhem. Não são personagens fictícios e exagerados, mas retratos bem humanos. Um menino que não consegue falar, outro que bate a cabeça contra a parede em momentos de crise,
Uma garota que precisa de atenção 24 horas por dia. Cada um tem sua história, suas dificuldades, mas também seus momentos de brilho. E o mais lindo é como Bruno e sua equipe tratam cada um com respeito, paciência e até humor quando dá. Tem uma cena marcante nesse início em que um dos jovens está em plena crise, se debatendo. Em vez de prender ou medicar, como fariam num hospital, Bruno segura, fala baixo, espera a tempestade passar. É quase como se ele tivesse aprendido a decifrar a alma desses garotos, coisa que nenhum manual médico ensina. É nesse momento que o espectador percebe: não estamos vendo apenas um trabalho social, mas uma verdadeira missão de vida. A primeira parte do filme também vai preparando o terreno para o grande conflito. Se de um lado Bruno e Malik oferecem humanidade, de outro lado a burocracia ameaça acabar com tudo. O governo começa a investigar, os fiscais surgem e a gente sente aquele frio na barriga. E se eles fecharem a associação? Para onde vão esses jovens que ninguém mais aceita? Essa tensão fica no ar desde o começo. Mas, apesar do peso, o filme não deixa a gente afundar na tristeza. Tem momentos engraçados, especialmente quando o Malik está treinando os adolescentes da periferia para se tornarem cuidadores. Alguns não têm experiência nenhuma, chegam assustados, mas aos poucos vão aprendendo e às vezes até errando de forma engraçada. Isso traz leveza para a narrativa e mostra que, mesmo em meio ao caos, a vida segue com seus momentos de riso. Depois que a gente já entende quem são Bruno e Malik e o que eles fazem, o filme mergulha ainda mais fundo na rotina deles. E olha, não tem nada de fácil. É literalmente um corre-corre do começo ao fim do dia. Bruno, por exemplo, quase não tem vida pessoal. O telefone dele não para de tocar, sempre alguém pedindo ajuda, um hospital querendo se livrar de um paciente, uma família desesperada sem saber o que fazer, ou algum cuidador precisando de orientação. É como se ele fosse a última esperança de todo mundo que já tentou de tudo e não conseguiu ajuda em lugar nenhum. E a gente vê o quanto isso pesa nele. Ele é humano, se cansa, mas nunca fala em desistir. O mais impressionante é que, mesmo exausto, ele ainda arruma energia para se dedicar a cada garoto, a cada jovem com autismo que precisa dele. Tem uma cena que mostra bem isso. Bruno está em casa, tarde da noite, e ainda tem um dos meninos que não conseguiu dormir, andando de um lado para o outro. Em vez de perder a paciência, ele vai lá, conversa, tenta acalmar. É nessas pequenas atitudes que a gente percebe o tamanho da entrega. Já Malik está sempre no meio da galera, lidando com os adolescentes que ele treina para serem cuidadores. E olha, essa parte é uma das mais legais do filme, porque mostra um choque de mundos. Esses jovens vêm de bairros complicados, muitos não têm disciplina nenhuma, alguns nem levam o trabalho a sério no início. Só que, pouco a pouco, eles vão se transformando. Eles começam a perceber que não é só um emprego, é algo que realmente faz diferença na vida das pessoas. E é incrível ver a evolução deles. Garotos que não tinham perspectiva, agora sentem orgulho do que estão fazendo. Enquanto isso, a burocracia só cresce. O governo continua mandando fiscais para verificar a associação de Bruno, e o que eles encontram, claro, é um monte de irregularidades. Nada grave em termos humanos, mas sim coisas que, no papel, são consideradas falhas. Tipo, não tem número suficiente de funcionários formados oficialmente, não segue protocolos médicos rígidos, o espaço físico não atende 100% às exigências. Só que o paradoxo é justamente esse. Se fosse para seguir todas as normas, aqueles jovens estariam sem lugar nenhum para ir, porque nenhum hospital ou clínica quer lidar com ele. Essa história se passa em Paris, mas poderia ser em qualquer lugar, porque o que ele conta é universal. A luta, a dedicação e o coração enorme de quem decide abraçar aqueles que a sociedade esquece. Os protagonistas são Bruno e Malik, dois homens diferentes em estilo e jeito de viver, mas iguais na missão que escolheram: dar dignidade e uma chance para jovens com autismo, que muitas vezes são rejeitados até pelos próprios hospitais, porque não sabem o que fazer com eles. Bruno é judeu, Malik é muçulmano, e juntos eles criam uma parceria improvável, mas muito poderosa, mostrando que quando o assunto é amor e cuidado, religião, dinheiro ou status não importam. A rotina deles não é nada fácil. Imagine ter que cuidar de jovens que não falam, que podem ter crises a qualquer momento, que exigem atenção e paciência infinitas. Só que, em vez de tratar esses jovens como problemas, Bruno e Malik os veem como pessoas únicas, especiais de verdade, cheias de potencial.
Eles não usam métodos rígidos de hospitais ou clínicas, mas carinho, improviso e humanidade. É claro que isso gera conflito, porque o sistema francês não sabe lidar com algo fora das regras. Enquanto os serviços oficiais querem relatórios, protocolos e formulários, eles estão ali no calor da ação, segurando a mão de um garoto em crise, ajudando o outro a tomar banho, levando um terceiro para dar uma volta de metrô só para acalmar a mente. O filme mostra como esse trabalho é quase uma batalha diária. Não tem glamour, não tem prêmio no final, mas tem impacto real. Bruno, por exemplo, abre sua casa para acolher esses jovens quando ninguém mais aceita. Malik, por outro lado, treina adolescentes vindos de bairros periféricos, jovens que poderiam acabar no crime ou na marginalidade, para que se tornem cuidadores e aprendam um trabalho que transforma a vida deles também. É como se cada lado estivesse resgatando alguém que a sociedade decidiu ignorar. E tem mais. Apesar do tema pesado, Mais Que Especiais não é um filme triste. Pelo contrário, ele é cheio de momentos leves, engraçados e emocionantes. A gente ri com as situações inesperadas, se emociona com os pequenos progressos dos jovens e sente aquele aperto no peito quando percebe que tudo ali é real, que pessoas como Bruno e Malik existem de verdade. O filme não coloca os protagonistas como super-heróis, mas como gente de carne e osso, que também cansa, que também se frustra, mas que não desiste, porque sabe que se eles pararem, quem vai continuar? Um detalhe interessante é como o filme mostra o choque entre mundos diferentes, o dos jovens com autismo, o dos cuidadores e o da burocracia. Tem cenas em que fiscais vão até os centros de Bruno e Malik e ficam apontando falhas técnicas, tipo, vocês não têm tal papel assinado, não seguem tal norma. Mas enquanto isso, os meninos autistas estão ali sorrindo pela primeira vez em dias, aprendendo a amarrar o cadarço ou apenas descansando em paz depois de uma crise. Aí você percebe o absurdo. A burocracia não enxerga o ser humano, só enxerga carimbo. Bruno é aquele tipo de pessoa que você olha e pensa, como ele aguenta isso todo dia? Porque a rotina dele é pesada. Esses jovens precisam de cuidado constante. Alguns têm crises violentas, outros não conseguem se comunicar, outros precisam de ajuda até para se vestir ou tomar banho. E o mais triste é saber que muitos já passaram por instituições grandes, mas foram expulsos porque não se encaixavam nas regras. E aí Bruno aparece como última opção. O problema é que ele não tem apoio do governo, não tem dinheiro sobrando e vive tentando equilibrar os pratos para que ninguém fique sem atendimento. É nesse cenário que conhecemos Malik. Ele é muçulmano, mais jovem que Bruno, cheio de energia e com um jeito mais direto. Enquanto Bruno foca em acolher os jovens autistas, Malik tem outro objetivo: treinar adolescentes que vêm de bairros periféricos, jovens que poderiam acabar no crime ou na marginalidade, e dar a eles uma profissão. Ele os transforma em cuidadores. É como se Malik desse uma segunda chance para esses jovens e, de quebra, reforçasse a equipe que ajuda Bruno. No começo pode até parecer improvável, judeu e muçulmano trabalhando juntos, dois caras de realidades diferentes, cada um com o seu jeito de viver, mas quando a gente vê a dinâmica entre eles, entende que a parceria é perfeita. Eles se completam. Bruno tem aquele olhar humano e paciente para os autistas, Malik tem a energia e a disciplina para organizar os cuidadores e manter tudo funcionando. Os dois juntos fazem mágica em meio ao caos. Só que, claro, não demora muito para o sistema aparecer e tentar atrapalhar. A gente descobre que o governo francês está de olho na associação de Bruno. O motivo? Ele não tem todas as autorizações e documentos em ordem. Do ponto de vista da burocracia, ele não deveria nem estar cuidando desses jovens, já que não segue os protocolos rígidos exigidos. E aí começa a tensão. De um lado, temos os fiscais, preocupados com papéis e carimbos. Do outro, Bruno e Malik, que estão lidando com pessoas de carne e osso, em situações reais, que não cabem em planilhas. Enquanto isso, o filme vai mostrando, de forma muito delicada, a vida dos jovens autistas que eles acolhem. Não são personagens fictícios e exagerados, mas retratos bem humanos. Um menino que não consegue falar, outro que bate a cabeça contra a parede em momentos de crise, uma garota que precisa de atenção 24 horas por dia. Cada um tem sua história, suas dificuldades, mas também seus momentos de brilho. E o mais lindo é como Bruno e sua equipe tratam cada um com respeito, paciência e até humor quando dá. Tem uma cena marcante nesse início em que um dos jovens está em plena crise, se debatendo,
Em vez de prender ou medicar, como fariam num hospital, Bruno segura, fala baixo, espera a tempestade passar. É quase como se ele tivesse aprendido a decifrar a alma desses garotos, coisa que nenhum manual médico ensina. É nesse momento que o espectador percebe: não estamos vendo apenas um trabalho social, mas uma verdadeira missão de vida. A primeira parte do filme também vai preparando o terreno para o grande conflito. Se de um lado Bruno e Malik oferecem humanidade, de outro lado a burocracia ameaça acabar com tudo. O governo começa a investigar, os fiscais surgem e a gente sente aquele frio na barriga. E se eles fecharem a associação? Para onde vão esses jovens que ninguém mais aceita? Essa tensão fica no ar desde o começo. Mas, apesar do peso, o filme não deixa a gente afundar na tristeza. Tem momentos engraçados, especialmente quando o Malik está treinando os adolescentes da periferia para se tornarem cuidadores. Alguns não têm experiência nenhuma, chegam assustados, mas aos poucos vão aprendendo e às vezes até errando de forma engraçada. Isso traz leveza para a narrativa e mostra que, mesmo em meio ao caos, a vida segue com seus momentos de riso. Depois que a gente já entende quem são Bruno e Malik e o que eles fazem, o filme mergulha ainda mais fundo na rotina deles. E olha, não tem nada de fácil. É literalmente um corre-corre do começo ao fim do dia. Bruno, por exemplo, quase não tem vida pessoal. O telefone dele não para de tocar, sempre alguém pedindo ajuda, um hospital querendo se livrar de um paciente, uma família desesperada sem saber o que fazer, ou algum cuidador precisando de orientação. É como se ele fosse a última esperança de todo mundo que já tentou de tudo e não conseguiu ajuda em lugar nenhum. E a gente vê o quanto isso pesa nele. Ele é humano, se cansa, mas nunca fala em desistir. O mais impressionante é que, mesmo exausto, ele ainda arruma energia para se dedicar a cada garoto, a cada jovem com autismo que precisa dele. Tem uma cena que mostra bem isso. Bruno está em casa, tarde da noite, e ainda tem um dos meninos que não conseguiu dormir, andando de um lado para o outro. Em vez de perder a paciência, ele vai lá, conversa, tenta acalmar. É nessas pequenas atitudes que a gente percebe o tamanho da entrega. Já Malik está sempre no meio da galera, lidando com os adolescentes que ele treina para serem cuidadores. E olha, essa parte é uma das mais legais do filme, porque mostra um choque de mundos. Esses jovens vêm de bairros complicados, muitos não têm disciplina nenhuma, alguns nem levam o trabalho a sério no início. Só que, pouco a pouco, eles vão se transformando. Eles começam a perceber que não é só um emprego, é algo que realmente faz diferença na vida das pessoas. E é incrível ver a evolução deles. Garotos que não tinham perspectiva, agora sentem orgulho do que estão fazendo. Enquanto isso, a burocracia só cresce. O governo continua mandando fiscais para verificar a associação de Bruno, e o que eles encontram, claro, é um monte de irregularidades. Nada grave em termos humanos, mas sim coisas que, no papel, são consideradas falhas. Tipo, não tem número suficiente de funcionários formados oficialmente, não segue protocolos médicos rígidos, o espaço físico não atende 100% às exigências. Só que o paradoxo é justamente esse. Se fosse para seguir todas as normas, aqueles jovens estariam sem lugar nenhum para ir, porque nenhum hospital ou clínica quer lidar com eles. Essa história se passa em Paris, mas poderia ser em qualquer lugar, porque o que ele conta é universal. A luta, a dedicação e o coração enorme de quem decide abraçar aqueles que a sociedade esquece. Os protagonistas são Bruno e Malik, dois homens diferentes em estilo e jeito de viver, mas iguais na missão que escolheram: dar dignidade e uma chance para jovens com autismo, que muitas vezes são rejeitados até pelos próprios hospitais, porque não sabem o que fazer com eles. Bruno é judeu, Malik é muçulmano, e juntos eles criam uma parceria improvável, mas muito poderosa, mostrando que quando o assunto é amor e cuidado, religião, dinheiro ou status não importam. A rotina deles não é nada fácil. Imagine ter que cuidar de jovens que não falam, que podem ter crises a qualquer momento, que exigem atenção e paciência infinitas. Só que, em vez de tratar esses jovens como problemas, Bruno e Malik os veem como pessoas únicas, especiais de verdade, cheias de potencial. Eles não usam métodos rígidos de hospitais ou clínicas, mas carinho, improviso e humanidade. É claro que isso gera conflito, porque o sistema francês não sabe lidar com algo fora das regras.
Enquanto os serviços oficiais querem relatórios, protocolos e formulários, eles estão ali no calor da ação, segurando a mão de um garoto em crise, ajudando o outro a tomar banho, levando um terceiro para dar uma volta de metrô só para acalmar a mente. O filme mostra como esse trabalho é quase uma batalha diária. Não tem glamour, não tem prêmio no final, mas tem impacto real. Bruno, por exemplo, abre sua casa para acolher esses jovens quando ninguém mais aceita. Malik, por outro lado, treina adolescentes vindos de bairros periféricos, jovens que poderiam acabar no crime ou na marginalidade, para que se tornem cuidadores e aprendam um trabalho que transforma a vida deles também. É como se cada lado estivesse resgatando alguém que a sociedade decidiu ignorar. E tem mais. Apesar do tema pesado, Mais Que Especiais não é um filme triste. Pelo contrário, ele é cheio de momentos leves, engraçados e emocionantes. A gente ri com as situações inesperadas, se emociona com os pequenos progressos dos jovens e sente aquele aperto no peito quando percebe que tudo ali é real, que pessoas como Bruno e Malik existem de verdade. O filme não coloca os protagonistas como super-heróis, mas como gente de carne e osso, que também cansa, que também se frustra, mas que não desiste, porque sabe que se eles pararem, quem vai continuar? Um detalhe interessante é como o filme mostra o choque entre mundos diferentes, o dos jovens com autismo, o dos cuidadores e o da burocracia. Tem cenas em que fiscais vão até os centros de Bruno e Malik e ficam apontando falhas técnicas, tipo, vocês não têm tal papel assinado, não seguem tal norma. Mas enquanto isso, os meninos autistas estão ali sorrindo pela primeira vez em dias, aprendendo a amarrar o cadarço ou apenas descansando em paz depois de uma crise. Aí você percebe o absurdo. A burocracia não enxerga o ser humano, só enxerga carimbo. Bruno é aquele tipo de pessoa que você olha e pensa, como ele aguenta isso todo dia? Porque a rotina dele é pesada. Esses jovens precisam de cuidado constante. Alguns têm crises violentas, outros não conseguem se comunicar, outros precisam de ajuda até para se vestir ou tomar banho. E o mais triste é saber que muitos já passaram por instituições grandes, mas foram expulsos porque não se encaixavam nas regras. E aí Bruno aparece como última opção. O problema é que ele não tem apoio do governo, não tem dinheiro sobrando e vive tentando equilibrar os pratos para que ninguém fique sem atendimento. É nesse cenário que conhecemos Malik. Ele é muçulmano, mais jovem que Bruno, cheio de energia e com um jeito mais direto. Enquanto Bruno foca em acolher os jovens autistas, Malik tem outro objetivo: treinar adolescentes que vêm de bairros periféricos, jovens que poderiam acabar no crime ou na marginalidade, e dar a eles uma profissão. Ele os transforma em cuidadores. É como se Malik desse uma segunda chance para esses jovens e, de quebra, reforçasse a equipe que ajuda Bruno. No começo pode até parecer improvável, judeu e muçulmano trabalhando juntos, dois caras de realidades diferentes, cada um com o seu jeito de viver, mas quando a gente vê a dinâmica entre eles, entende que a parceria é perfeita. Eles se completam. Bruno tem aquele olhar humano e paciente para os autistas, Malik tem a energia e a disciplina para organizar os cuidadores e manter tudo funcionando. Os dois juntos fazem mágica em meio ao caos. Só que, claro, não demora muito para o sistema aparecer e tentar atrapalhar. A gente descobre que o governo francês está de olho na associação de Bruno. O motivo? Ele não tem todas as autorizações e documentos em ordem. Do ponto de vista da burocracia, ele não deveria nem estar cuidando desses jovens, já que não segue os protocolos rígidos exigidos. E aí começa a tensão. De um lado, temos os fiscais, preocupados com papéis e carimbos. Do outro, Bruno e Malik, que estão lidando com pessoas de carne e osso, em situações reais, que não cabem em planilhas. Enquanto isso, o filme vai mostrando, de forma muito delicada, a vida dos jovens autistas que eles acolhem. Não são personagens fictícios e exagerados, mas retratos bem humanos. Um menino que não consegue falar, outro que bate a cabeça contra a parede em momentos de crise, uma garota que precisa de atenção 24 horas por dia. Cada um tem sua história, suas dificuldades, mas também seus momentos de brilho. E o mais lindo é como Bruno e sua equipe tratam cada um com respeito, paciência e até humor quando dá. Tem uma cena marcante nesse início em que um dos jovens está em plena crise, se debatendo. Em vez de prender ou medicar, como fariam num hospital, Bruno segura, fala baixo, espera a tempestade passar. É quase como se ele tivesse aprendido a decifrar a alma desses garotos, coisa que nenhum manual médico ensina.
É nesse momento que o espectador percebe: não estamos vendo apenas um trabalho social, mas uma verdadeira missão de vida. A primeira parte do filme também vai preparando o terreno para o grande conflito. Se de um lado Bruno e Malik oferecem humanidade, de outro lado a burocracia ameaça acabar com tudo. O governo começa a investigar, os fiscais surgem e a gente sente aquele frio na barriga. E se eles fecharem a associação? Para onde vão esses jovens que ninguém mais aceita? Essa tensão fica no ar desde o começo. Mas, apesar do peso, o filme não deixa a gente afundar na tristeza. Tem momentos engraçados, especialmente quando o Malik está treinando os adolescentes da periferia para se tornarem cuidadores. Alguns não têm experiência nenhuma, chegam assustados, mas aos poucos vão aprendendo e às vezes até errando de forma engraçada. Isso traz leveza para a narrativa e mostra que, mesmo em meio ao caos, a vida segue com seus momentos de riso. Depois que a gente já entende quem são Bruno e Malik e o que eles fazem, o filme mergulha ainda mais fundo na rotina deles. E olha, não tem nada de fácil. É literalmente um corre-corre do começo ao fim do dia. Bruno, por exemplo, quase não tem vida pessoal. O telefone dele não para de tocar, sempre alguém pedindo ajuda, um hospital querendo se livrar de um paciente, uma família desesperada sem saber o que fazer, ou algum cuidador precisando de orientação. É como se ele fosse a última esperança de todo mundo que já tentou de tudo e não conseguiu ajuda em lugar nenhum. E a gente vê o quanto isso pesa nele. Ele é humano, se cansa, mas nunca fala em desistir. O mais impressionante é que, mesmo exausto, ele ainda arruma energia para se dedicar a cada garoto, a cada jovem com autismo que precisa dele. Tem uma cena que mostra bem isso. Bruno está em casa, tarde da noite, e ainda tem um dos meninos que não conseguiu dormir, andando de um lado para o outro. Em vez de perder a paciência, ele vai lá, conversa, tenta acalmar. É nessas pequenas atitudes que a gente percebe o tamanho da entrega. Já Malik está sempre no meio da galera, lidando com os adolescentes que ele treina para serem cuidadores. E olha, essa parte é uma das mais legais do filme, porque mostra um choque de mundos. Esses jovens vêm de bairros complicados, muitos não têm disciplina nenhuma, alguns nem levam o trabalho a sério no início. Só que, pouco a pouco, eles vão se transformando. Eles começam a perceber que não é só um emprego, é algo que realmente faz diferença na vida das pessoas. E é incrível ver a evolução deles. Garotos que não tinham perspectiva, agora sentem orgulho do que estão fazendo. Enquanto isso, a burocracia só cresce. O governo continua mandando fiscais para verificar a associação de Bruno, e o que eles encontram, claro, é um monte de irregularidades. Nada grave em termos humanos, mas sim coisas que, no papel, são consideradas falhas. Tipo, não tem número suficiente de funcionários formados oficialmente, não segue protocolos médicos rígidos, o espaço físico não atende 100% às exigências. Só que o paradoxo é justamente esse. Se fosse para seguir todas as normas, aqueles jovens estariam sem lugar nenhum para ir, porque nenhum hospital ou clínica quer lidar com ele. Essa história se passa em Paris, mas poderia ser em qualquer lugar, porque o que ele conta é universal. A luta, a dedicação e o coração enorme de quem decide abraçar aqueles que a sociedade esquece. Os protagonistas são Bruno e Malik, dois homens diferentes em estilo e jeito de viver, mas iguais na missão que escolheram: dar dignidade e uma chance para jovens com autismo, que muitas vezes são rejeitados até pelos próprios hospitais, porque não sabem o que fazer com eles. Bruno é judeu, Malik é muçulmano, e juntos eles criam uma parceria improvável, mas muito poderosa, mostrando que quando o assunto é amor e cuidado, religião, dinheiro ou status não importam. A rotina deles não é nada fácil. Imagine ter que cuidar de jovens que não falam, que podem ter crises a qualquer momento, que exigem atenção e paciência infinitas. Só que, em vez de tratar esses jovens como problemas, Bruno e Malik os veem como pessoas únicas, especiais de verdade, cheias de potencial. Eles não usam métodos rígidos de hospitais ou clínicas, mas carinho, improviso e humanidade. É claro que isso gera conflito, porque o sistema francês não sabe lidar com algo fora das regras. Enquanto os serviços oficiais querem relatórios, protocolos e formulários, eles estão ali no calor da ação, segurando a mão de um garoto em crise, ajudando o outro a tomar banho, levando um terceiro para dar uma volta de metrô só para acalmar a mente. O filme mostra como esse trabalho é quase uma batalha diária. Não tem glamour, não tem prêmio no final, mas tem impacto real.
Bruno, por exemplo, abre sua casa para acolher esses jovens quando ninguém mais aceita. Malik, por outro lado, treina adolescentes vindos de bairros periféricos, jovens que poderiam acabar no crime ou na marginalidade, para que se tornem cuidadores e aprendam um trabalho que transforma a vida deles também. É como se cada lado estivesse resgatando alguém que a sociedade decidiu ignorar. E tem mais. Apesar do tema pesado, Mais Que Especiais não é um filme triste. Pelo contrário, ele é cheio de momentos leves, engraçados e emocionantes. A gente ri com as situações inesperadas, se emociona com os pequenos progressos dos jovens e sente aquele aperto no peito quando percebe que tudo ali é real, que pessoas como Bruno e Malik existem de verdade. O filme não coloca os protagonistas como super-heróis, mas como gente de carne e osso, que também cansa, que também se frustra, mas que não desiste, porque sabe que se eles pararem, quem vai continuar? Um detalhe interessante é como o filme mostra o choque entre mundos diferentes, o dos jovens com autismo, o dos cuidadores e o da burocracia. Tem cenas em que fiscais vão até os centros de Bruno e Malik e ficam apontando falhas técnicas, tipo, vocês não têm tal papel assinado, não seguem tal norma. Mas enquanto isso, os meninos autistas estão ali sorrindo pela primeira vez em dias, aprendendo a amarrar o cadarço ou apenas descansando em paz depois de uma crise. Aí você percebe o absurdo. A burocracia não enxerga o ser humano, só enxerga carimbo. Bruno é aquele tipo de pessoa que você olha e pensa, como ele aguenta isso todo dia? Porque a rotina dele é pesada. Esses jovens precisam de cuidado constante. Alguns têm crises violentas, outros não conseguem se comunicar, outros precisam de ajuda até para se vestir ou tomar banho. E o mais triste é saber que muitos já passaram por instituições grandes, mas foram expulsos porque não se encaixavam nas regras. E aí Bruno aparece como última opção. O problema é que ele não tem apoio do governo, não tem dinheiro sobrando e vive tentando equilibrar os pratos para que ninguém fique sem atendimento. É nesse cenário que conhecemos Malik. Ele é muçulmano, mais jovem que Bruno, cheio de energia e com um jeito mais direto. Enquanto Bruno foca em acolher os jovens autistas, Malik tem outro objetivo: treinar adolescentes que vêm de bairros periféricos, jovens que poderiam acabar no crime ou na marginalidade, e dar a eles uma profissão. Ele os transforma em cuidadores. É como se Malik desse uma segunda chance para esses jovens e, de quebra, reforçasse a equipe que ajuda Bruno. No começo pode até parecer improvável, judeu e muçulmano trabalhando juntos, dois caras de realidades diferentes, cada um com o seu jeito de viver, mas quando a gente vê a dinâmica entre eles, entende que a parceria é perfeita. Eles se completam. Bruno tem aquele olhar humano e paciente para os autistas, Malik tem a energia e a disciplina para organizar os cuidadores e manter tudo funcionando. Os dois juntos fazem mágica em meio ao caos. Só que, claro, não demora muito para o sistema aparecer e tentar atrapalhar. A gente descobre que o governo francês está de olho na associação de Bruno. O motivo? Ele não tem todas as autorizações e documentos em ordem. Do ponto de vista da burocracia, ele não deveria nem estar cuidando desses jovens, já que não segue os protocolos rígidos exigidos. E aí começa a tensão. De um lado, temos os fiscais, preocupados com papéis e carimbos. Do outro, Bruno e Malik, que estão lidando com pessoas de carne e osso, em situações reais, que não cabem em planilhas. Enquanto isso, o filme vai mostrando, de forma muito delicada, a vida dos jovens autistas que eles acolhem. Não são personagens fictícios e exagerados, mas retratos bem humanos. Um menino que não consegue falar, outro que bate a cabeça contra a parede em momentos de crise, uma garota que precisa de atenção 24 horas por dia. Cada um tem sua história, suas dificuldades, mas também seus momentos de brilho. E o mais lindo é como Bruno e sua equipe tratam cada um com respeito, paciência e até humor quando dá. Tem uma cena marcante nesse início em que um dos jovens está em plena crise, se debatendo. Em vez de prender ou medicar, como fariam num hospital, Bruno segura, fala baixo, espera a tempestade passar. É quase como se ele tivesse aprendido a decifrar a alma desses garotos, coisa que nenhum manual médico ensina. É nesse momento que o espectador percebe: não estamos vendo apenas um trabalho social, mas uma verdadeira missão de vida. A primeira parte do filme também vai preparando o terreno para o grande conflito. Se de um lado Bruno e Malik oferecem humanidade, de outro lado a burocracia ameaça acabar com tudo.
O governo começa a investigar, os fiscais surgem e a gente sente aquele frio na barriga. E se eles fecharem a associação? Para onde vão esses jovens que ninguém mais aceita? Essa tensão fica no ar desde o começo. Mas, apesar do peso, o filme não deixa a gente afundar na tristeza. Tem momentos engraçados, especialmente quando o Malik está treinando os adolescentes da periferia para se tornarem cuidadores. Alguns não têm experiência nenhuma, chegam assustados, mas aos poucos vão aprendendo e às vezes até errando de forma engraçada. Isso traz leveza para a narrativa e mostra que, mesmo em meio ao caos, a vida segue com seus momentos de riso. Depois que a gente já entende quem são Bruno e Malik e o que eles fazem, o filme mergulha ainda mais fundo na rotina deles. E olha, não tem nada de fácil. É literalmente um corre-corre do começo ao fim do dia. Bruno, por exemplo, quase não tem vida pessoal. O telefone dele não para de tocar, sempre alguém pedindo ajuda, um hospital querendo se livrar de um paciente, uma família desesperada sem saber o que fazer, ou algum cuidador precisando de orientação. É como se ele fosse a última esperança de todo mundo que já tentou de tudo e não conseguiu ajuda em lugar nenhum. E a gente vê o quanto isso pesa nele. Ele é humano, se cansa, mas nunca fala em desistir. O mais impressionante é que, mesmo exausto, ele ainda arruma energia para se dedicar a cada garoto, a cada jovem com autismo que precisa dele. Tem uma cena que mostra bem isso. Bruno está em casa, tarde da noite, e ainda tem um dos meninos que não conseguiu dormir, andando de um lado para o outro. Em vez de perder a paciência, ele vai lá, conversa, tenta acalmar. É nessas pequenas atitudes que a gente percebe o tamanho da entrega. Já Malik está sempre no meio da galera, lidando com os adolescentes que ele treina para serem cuidadores. E olha, essa parte é uma das mais legais do filme, porque mostra um choque de mundos. Esses jovens vêm de bairros complicados, muitos não têm disciplina nenhuma, alguns nem levam o trabalho a sério no início. Só que, pouco a pouco, eles vão se transformando. Eles começam a perceber que não é só um emprego, é algo que realmente faz diferença na vida das pessoas. E é incrível ver a evolução deles. Garotos que não tinham perspectiva, agora sentem orgulho do que estão fazendo. Enquanto isso, a burocracia só cresce. O governo continua mandando fiscais para verificar a associação de Bruno, e o que eles encontram, claro, é um monte de irregularidades. Nada grave em termos humanos, mas sim coisas que, no papel, são consideradas falhas. Tipo, não tem número suficiente de funcionários formados oficialmente, não segue protocolos médicos rígidos, o espaço físico não atende 100% às exigências. Só que o paradoxo é justamente esse. Se fosse para seguir todas as normas, aqueles jovens estariam sem lugar nenhum para ir, porque nenhum hospital ou clínica quer lidar com ele. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.